Então, pessoal, esse vídeo aqui, ele é para falar sobre o setor de direção, tá? Que é essa peça aqui. Eu abri ela para poder estar explicando o funcionamento dela por dentro. E a ideia é tentar explicar aqui se tem conserto, se é só um reparo, se a caixa está condenada, né? Muitas informações que geram dúvidas e às vezes a gente vai nas oficinas e as oficinas condenam e aí a pessoa vai ver e descobre depois numa outra oficina ou por um outro mecânico que era só uma bucha, era só um reparo, era só uma regulagem e aí a pessoa fica com aquele sentimento que foi enganado. Mas primeiro é importante conhecer o que é o setor, né? O que é a caixa. O setor de direção é essa peça aqui, ó, daqui até a outra extremidade ali, aqui, certo? Eu cortei aqui pra gente poder enxergar a cremalheira passando. A caixa ela acaba aqui, tá? Aqui eu cortei vazado para poder ver ela trabalhando por dentro também. Cortei aqui para poder enxergar o pinhão trabalhando junto com a cremalheira. Aqui é o chamado eixo sem fim, né? Vai lá pro volante. Então, pessoal, primeira coisa que eu queria falar para vocês. Essa caixa aqui de direção ou setor de direção, ele é a mesma caixa que vai ser usada na direção hidráulica. Essa aqui é uma direção elétrica, mas poderia ser uma direção hidráulica, como poderia ser um carro sem direção hidráulica nem elétrica, um carro sem assistência, né? Poderia ser só um carro básico, né? Que é o famoso queixo duro. Então, o que torna esse setor de direção aqui um carro com direção elétrica? É um motor que vai ter controlado pelo módulo. Alguns têm no próprio setor, um módulo engatado, alguns têm na coluna de direção abaixo do volante, que é o que vai fazer a força para esse pinhão aqui, ó, girar de uma forma bem macia que o motorista quase nem faz força para girar. Tá? Isso é uma assistência carro assistido, né, com direção elétrica. Mas a caixa mecânica ela é a mesma. Na direção hidráulica já é um pouco diferente. É o fluido hidráulico através de um sistema que já é outra coisa que eu queria clarear aqui. Isso aqui é um setor de direção. Vamos imaginar que ele é hidráulico. Ele é uma parte do sistema. Existe o sistema hidráulico, que ele é composto por uma bomba, né, que emite a pressão. A bomba ela é girada pela correia de acessórios. Então a correia, se ela tiver também já ruim, ela diminui a pressão da bomba. Tá? Então tem a tubulação, tem o reservatório, tem os encanamentos de pressão, de alta pressão, baixa pressão, retorno, né? Tudo isso compõe o sistema de direção hidráulica. Se essa caixa aqui fosse de direção hidráulica, aqui teria tubulações por onde teria uma válvula em volta dentro desse peão, esse peão passando pelo meio aqui, teria uma válvula aqui e essa válvula estaria admitindo óleo hidráulico e indo para duas partes da caixa. Pode ver, ó, a caixa aqui ela é fechada porque ela não é hidráulica. Mas se fosse hidráulica, sairia uma tubulação daqui da válvula e entraria para cá, e a outra entraria aqui. Teria um rolamento aqui, tipo um pistão no meio, impedindo que o óleo desse lado passe para esse lado, e isso tudo dentro da caixa, tá? Existiria um mecanismo aqui, como se fosse uma grande bucha, que é por onde o óleo estaria, entendeu? O óleo ele não tem acesso para cá, para a cremalheira, e nem para cá. Ele fica dentro de um recipiente aqui, né, que é o mecanismo da direção hidráulica, fazendo que o óleo que está entrando aqui, conforme a cremalheira esterce, ele se movimente aqui, aumentando a pressão aqui, empurrando para lá, ou depois aumentando a pressão aqui, empurrando para lá. Então o óleo hidráulico fica trabalhando dentro desse sistema aqui. E aí tem um retentor aqui, um retentor aqui, certo? Isso só para a questão do óleo, tá? Depois existe os outros retentores, que é o retentor da cremalheira, certo?
E mais além agora eu vou explicar. Então vocês já entenderam que a direção, ela é a caixa, né, o setor de direção, ele é igual para qualquer carro. Aí agora, como é que funciona aqui, ó? Existe uma barra axial e um terminal de direção, tá? Isso aqui não compõe o setor, tá? Isso aqui é a parte do sistema de direção, né? Isso aqui, ó, isso aqui é engatado lá na manga de eixo ou montante, que é essa peça aqui, ó. Deixa eu ver se com uma mão eu consigo simular para vocês aqui, ó. Deixa eu engatar aqui, ó. A roda aqui, ó. Conseguem compreender que lá se movimenta e aqui, ó, gira a roda conforme puxa lá, tá? Isso aqui é para uma outra explicação, mas só para vocês entenderem. Então, aqui, ó, existe uma bucha. Essa, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, ó. Eu tô tirando a barra axial. A barra axial é as mãos, ó. A gente troca só a barra. Isso aqui é o que dá defeito na barra, ó. Tem só o terminal, que tem uma bolota igual aqui dentro. Igual essa aqui, sabe? É por aqui que tu rosqueia. E tu faz a geometria, tá? Mas estamos falando de setor. O setor não é aqui, ó, a cabeça da axial que limita a cremalheira para um lado e para o outro. O que limita ela é aqui, ó, quando acaba os dentes, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar bem aqui, ó. Não vai mais. Então a mesma coisa vai acontecer. Isso aqui lá tá girando o volante, né? Ó, não vai mais. Então é o que limita a cremalheira, é isso aqui. Então isso aqui é a cremalheira, né? Ó, ela fica passando. Aí aqui já começa um dos problemas mais comuns que acontece na caixa de direção. Aqui tem uma bucha, tá? Imagina que isso aqui tá fechado até aqui. Essa bucha, quando dá defeito, olha a cavidade onde ela fica. Ó, até tem um pedaço dela aqui. E a cremalheira passa por dentro dessa bucha. Essa bucha, quando dá defeito, ela vai se esfarelando, fica coisa aqui para dentro, aqui trancando a cremalheira, um pouco sai para fora. Então quando vai fazer a manutenção para trocar essa bucha, é bem difícil. Tem que tirar a bucha, tem que conseguir tirar tudo que tem aqui dentro. Então por isso que daí o ideal, aí é que entra o trabalho de recondicionamento da caixa e é o que começa a ficar caro. Ah, mas tinha conserto, era só trocar a bucha. É, mas quando tu fala não era só, aí eu digo, vai fazer, meu amigo, pra ver se é fácil. Entendeu? Aí o serviço começa a se tornar bem mais caro, a ponto de não valer a pena trocar, fazer o recondicionamento da caixa, e sim comprar uma caixa nova. Isso é que é, tipo, aqui, eu sou reparações automotivas, eu não sou recuperadora, não faço recondicionamento de peça, certo? Algumas peças dá para recuperar, mas a partir do momento que eu digo que eu recupero caixa, e aí eu vou tirar ela, vou desmontar, tirar aqui para fazer a limpeza, para fazer tudo, eu, se fosse responsável por botar uma bucha ideal, a bucha certa, eu vou ter que dar garantia. Então acaba que daqui a pouco, se eu botar uma bucha e a bucha estourar de novo, não ser de uma marca boa, e aí, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer valer a pena para o cliente o valor, né, do recondicionamento. Aí para isso às vezes tem que botar umas peças um pouco mais inferior. Aí dá pau. Tem que pegar, desmontar o carro todo de novo, refazer tudo, botar uma outra bucha e aí tu já tá perdendo em vez de estar ganhando. Então por isso que às vezes não vale a pena a oficina recondicionar. Se tem uma recuperadora que trabalha só com isso, é outra história, entendeu? Mas daí o cliente está comprando algo recondicionado e tá ciente. O mecânico, a oficina vai só instalar o setor lá no carro e fazer a geometria. Vocês estão entendendo? Quando dá barulho, quando essa bucha aqui estoura, ela abre uma folga, ela fica literalmente com essa folga aqui, ó. Então começa a dar um toque-toque, às vezes confunde com um coxinho do amortecedor, confunde com outros componentes do conjunto e é folga na haste por causa da bucha. Mas é como eu falei, não é só vir aqui,
tirar a bucha e colocar outra e acabou. Tem que tirar o setor fora, tem que soltar tudo aqui, tirar a cremalheira fora, para poder sim limpar os restos da bucha que ficou aqui dentro. Se for hidráulico ainda, né, tem a questão do hidráulico ainda, para depois botar a bucha nova, entrar com tudo e montar tudo. Então olha a mão de obra que já foi, né? Então quando estoura uma bucha aqui, as oficinas vão geralmente dizer, ó, tem que trocar o setor, ou compra uma recondicionada, ou paga pelo recondicionamento da caixa, que vai sair mais caro se um mecânico fazer, entendeu? Então aí fica a critério do cliente, mas não é uma decisão que o mecânico tem que tomar. O mecânico só tem que ter a informação do quão oneroso é e explicar isso para o cliente. Então voltando para cá, as mesmas buchas tem dos dois lados, tá? Lembrando que essas buchas vão ter em todos os carros, diferente dos retentores aqui do pistão que vai ter dentro aqui, tá? Do sistema hidráulico. Mas isso aqui, ó, isso aqui é uma caixa elétrica, mas poderia ser mecânica também. Então, outra coisa que acontece, tá com folga, daí tu vai olhar as buchas estão boas, tanto a bucha que tá aqui, quanto a bucha que eu mostrei ali, e tem a folga. Isso é outra questão que, o mecânico condenou. Gente, o que vocês têm que entender, essas peças aqui, ó, é ferro, tá? Eles ficam atritando o tempo todo. Lembrando que, deixa eu dividir a caixa aqui, ó. Aqui a caixa tá dividida, tá saindo um pouco para fora aqui, tá saindo um pouco para fora aqui, tá? Pode ainda melhorar um pouquinho mais a divisão. Aqui o carro, ele maior parte do tempo, o carro ele tá andando em linha reta. O carro tá andando em linha reta, o peão aqui, ó, e a cremalheira, eles ficam trabalhando aqui, ó. Só aqui. Fez uma curva. Pum, fez a curva ali, rapidamente voltou reto. Ele continua aqui. Vocês estão compreendendo que o desgaste da cremalheira ele acontece mais num local aqui? É justamente nesse local aqui que existe uma bucha de regulagem. Porque ele abre uma folga e mesmo não estando com os reparos, né, as buchas estouradas aqui do axial, a bucha aqui, por ter esse desgaste aqui no peão e na cremalheira, existe aqui uma bucha, ó. O que acontece? Ó, esse aqui, uma buchinha com dois O-rings, ele vai lá, ó, pega a cremalheira, ó, passa, ó, aqui, tá? Ó, ela aperta, então ela vai ali dentro, é empurrada lá. Tem uma mola que vai atrás daquela bucha ali. E tem o parafuso que vai rosqueando, empurrando aquela mola e pressionando a bucha aqui. Isso é para tirar essa folguinha que vai abrir ali devido ao desgaste de cremalheira com peão. O cara chegou na oficina, os reparos tá bom, não tem vazamento. O mecânico chega ali, o teu problema é eu ter que recondicionar tua caixa. Vem aqui, dá 2 apertos aqui e te cobra R$700. O preço de um recondicionamento. Pô, sacanagem, né? Mas acontece. Aconteceu isso com o meu cliente, até inclusive foi o motivador de eu estar gravando esse vídeo aqui. Então, o cara sem conhecimento nenhum só chegou aqui e apertou. Tirou a folga ali por alguns dias. Mas a partir do momento que ele apertou aqui, ele está pressionando mais isso aqui. Então, automaticamente mais esse desgaste vai aumentar com o tempo. E aí, como aqui a lubrificação já tá seca, o atrito com ferro ele vai ficando mais potencializa mais, entendeu? O desgaste. Então vocês entenderam que isso aqui é para ser usado, não é para ser usado em demasia, isso aqui é para ser usado aos pouquinhos. Geralmente essa regulagem ela é feita na fábrica e não mexe mais, tá? E quando mexe é por um pequeno período, né? Porque o certo é vir, é desmontar tudo, olhar, avaliar se a cremalheira tá boa, né? Um teste que se faz devido a esse desgaste acontecer sempre num ponto só, que isso aqui, ó, o carro tá andando reto, ó, ela quase nem se mexe, né? Fez a curva, pá, virou, volta reto o carro ali, né? Então o que acontece? O desgaste aqui quase nem tem,
Então, uma das maneiras de tu verificar se é o folga no peão e na cremalheira, esterça todo o volante para um lado, ó, leva o peão lá pro final da cremalheira. Agora faz o teste, ó, vê se tem folga. Não vai ter, a não ser que tenha desgaste no pinhão aqui, ó. Se o desgaste tá nessa peça aqui, ó, aonde ele parar, ele vai mostrar barulho na caixa, porque o desgaste tá aqui. Agora, se o desgaste está na cremalheira, então nas extremidades dificilmente vai ter desgaste. Entendeu? Porque ali tu faz a curva e já sai dessa condição, né? Ó, virou a curva para um lado, virou para o outro, tu foi na outra extremidade, ó, também, ó, saiu da condição, ó. Então ali a cremalheira tá boa. Agora quando volta pro meio, ó, voltou pro meio, que é o carro em linha reta, voltou pro desgaste lá, então vai voltar a folga. Então nesse caso aqui tem que trocar a cremalheira, tem que trocar pinhão. Existe também um rolamento aqui, ó, rolamento, a bucha. Se eu fosse trocar só essa peça aqui, eu entraria com uma chave aqui. Eu tenho uma chave, ó, caseira 26 para encolhedor de mola, mas é uma semelhante a essa que teria que ter ou fazer para entrar com uma 27 aqui, ó, estriada, para alcançar lá e vir rosqueando, ó. Isso aqui vai vir rosqueando. No momento que saiu essa bucha aqui, tu consegue tirar isso aqui de dentro do setor. Automaticamente tirando isso aqui, tu consegue tirar a cremalheira, que hoje ela tranca ali, ó. Ó, esse fim dela aqui, ó, tranca aqui, ó. Então eu só consigo tirar esse ferro aqui, a cremalheira que se fala, quando eu tiro aqui o pinhão aqui. Então para isso tem que desrosquear aqui, tá? Então a caixa de direção, ela é assim que funciona, né? Então não sei se eu consegui me fazer claro na questão do que é necessário avaliar, e muitas vezes esse desgaste aqui ele vai acontecer. Então por isso que as oficinas muitas condenam a caixa. Ah, mas era só a bucha que estava estragada. Aí o cara me condenou a caixa. Então eu preciso que fique claro que o trabalho de desmontar, verificar, checar todos os componentes, lubrificar, remontar toda a caixa, toda ela, é um trabalho de recondicionamento. E isso sim é recondicionamento. É tu vir trocar ou verificar, lubrificar o rolamento, né? Verificar se essa peça aqui tem que ser trocada ou não. Geralmente sim. Essa cremalheira aqui também tem que ser trocada. E aí numa fábrica de uma recuperadora, tu tem que ter peças doadoras, sabe? Tu tem que pegar de doação de uma outra caixa. Ah, eu tenho uma caixa que isso aqui tá condenado, o peão aqui, mas a cremalheira tá boa. Então eu pego ela, vou botar naquela outra caixa. Então tu vai começar o trabalho de recondicionamento. Vai trocar as buchas, vai trocar as vedações, vai trocar essa bucha aqui, troca essas vedações aqui, né? Isso é o recondicionamento da caixa, tá, pessoal? Se fosse direção hidráulica, o sistema todo, né, que entra pelo reservatório aqui, vai para lá, passa pela bomba ali, entra aqui, aí é um outro trabalho, aí é o que compõe para funcionar a caixa, mas o fluido hidráulico, ele não faz parte do recondicionamento da caixa, ele faz parte do sistema de direção. Tá? Deixar isso bem claro também, porque às vezes a pessoa vai, eu quero recondicionar a caixa, e ele acha que o mecânico tem que mexer em todo o sistema. Cada coisa é uma coisa. Se o reservatório estiver vazando, tiver problema no reservatório, isso é uma coisa. A bomba de direção hidráulica é outra coisa. Daria para fazer um outro vídeo aí desse mesmo tempo aqui, só explicando da bomba da direção hidráulica. Entendeu? Assim como tem o reservatório, a tubulação. Beleza, pessoal? Então, o que eu queria passar de ensinamento aí sobre caixa de direção é isso aí. Não sei se foi claro, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas tentei detalhar o máximo possível aí do funcionamento da caixa aí. Beleza, pessoal? Então o resto agora fica aí por conta das oficinas aí, em fazer seus testes, mas basicamente quando o cara tá girando o volante lá para um lado e para o outro, o que ele tá vendo é isso aqui, ó. Entendeu? Daí a pessoa fica pensando, por que ele gira o volante para um lado e para o outro? Como é que ele vai conseguir saber o problema? Porque ele tá girando, mas a mente dele tá enxergando isso aqui, ó. O que eu falei ali, questão do desgaste, como é que tá o funcionamento aqui, né?
se essas esferinhas que estão estouradas aqui, elas pulam ali e vão batendo aqui na caixa, transmite vibração lá pra cima. Então às vezes o cara pensa assim, como é que o cara consegue saber só mexendo no volante? É porque ele já tem esse conhecimento aqui, ó, do que compõe o sistema, o que pode bater, né, ó, isso aqui é com folga. Porque ou quando não tem a bucha, ou porque tá sem essa bucha aqui, né, com a bucha aqui no caso a retentora, né, que passa ali. Então é isso aí, pessoal. De vez em quando também é bom botar uma graxinha aqui na cremalheira, né? A ré da coifa aqui, bota por aqui. Não, minto, ela não vai entrar por causa da... Ela até entra, tá? Porque vai estar dentro dos dentes aqui, ó. Tu passa bem aqui a graxa. Quando ela passar, ela passa por dentro da bucha e lubrifica lá. Pode ser por aqui, ou pode tirar aqui e enfiar ali. Mas como eu falei, não é bom mexer aqui. Não mexer nessa parte aqui, certo? Quando houver algum barulho na caixa que for só retentor, tá? Então é isso aí, pessoal, que eu queria clarear aí sobre direção. Beleza, pessoal? É caixa de direção ou setor de direção?